Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de segunda-feira aqui do Instituto Esfera Mental. Que alegria ter vocês aqui nesse feriado para estarmos conversando, dialogando sobre um assunto tão importante que é a violência sexual em crianças e adolescentes. E hoje a gente vai receber uma convidada muito querida que já esteve conosco aqui em outros momentos e tenho certeza que vai ser um momento muito especial. Um pouquinho de gripe, mas tranquilo. Boa noite, Luísa, seja bem-vinda. Hoje eu vou deixar mais por sua conta, que eu tô um pouquinho gripada, mas tudo certo. Pode pedir para participar aqui com a gente, enquanto as pessoas vão entrando. E aqui, seja bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre violência sexual em crianças e adolescentes. Seja bem-vinda, Luísa. Boa noite, mais uma vez aqui com você, Maria, é uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. A Maria hoje está gripadinha um pouquinho, né? Então eu vou conduzir um pouco mais a live hoje, né, Maria? Mas fiquem à vontade, né, para fazer perguntas, participar aqui com a gente de alguma forma. Perfeito. Bora logo começar. A nossa live vai ser um pouquinho mais curta, né? Havia combinado com a Luísa, mas de muita riqueza, porque esse assunto é tão importante. Isso mesmo. Hoje vamos falar sobre violência sexual em crianças e adolescentes, né? E eu quero trazer aqui para a gente iniciar que geralmente quando a gente fala desse tema, a gente está pensando no pós, né? Naquilo que já aconteceu. Quando a gente fala sobre violência sexual, é isso que vem à nossa mente. E aí eu quero trazer aqui que o Brasil, né, ele ainda é um país muito falho no quesito da prevenção. Né? E eu vou provar isso para vocês, trazendo alguns fatos aqui para a gente poder ir pensando juntos, né? Nós temos como exemplo a pandemia, né, com mais de 600 mil mortes, né? Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Que na pandemia houve muita resistência em relação ao isolamento social, ao uso de máscaras, né, ao álcool gel, teve muita resistência à vacina, né, a entrada da vacina no país. Ainda hoje há pessoas anti-vacinas, né, e a vacina é um método de prevenção, é um método de imunização, né, uma forma de nos deixar protegido, e ainda há esse tipo de discussão. Né? A gente pode pensar também na lei das palmadas, né? É uma lei que tentam colocar em prática, ela não foi aprovada ainda, né? Mas ainda se discute sobre educar a partir da violência e não se discute sobre o que a violência pode fazer a médio, curto e longo prazo. Então ainda se discute sobre isso, né? Sobre bater na criança para educar. E não outra forma de prevenir por meio do afeto, do diálogo, ainda é pouco discutido sobre isso, né? Isso também tem a ver com violência, né? A questão da redução da maioridade penal ainda é discutido hoje em dia, em detrimento de se discutir sobre uma educação primária, né? Sobre assistência social, sobre políticas públicas. A gente ainda discute sobre isso, sobre reduzir essa maioridade penal, em vez de a gente estar discutindo, será que a educação de qualidade não contribuiria, né, uma assistência social realmente efetiva, por exemplo, o trabalho infantil, né, o tráfico de drogas, enfim, a gente ainda pode pensar sobre isso. A gente discute ainda cotas raciais, as pessoas ainda não entendem que é uma reparação histórica, ainda falam sobre racismo reverso, existem essas questões ainda, e existe também ainda um tabu enorme sobre educação sexual, principalmente nas escolas e nos lugares. Educação sexual que seria uma forma de prevenir a violência sexual também, né? E aí, para a gente pensar, a violência sexual, ela ainda é tema, né, para depois que aconteceu.
É isso que eu estou querendo trazer. A gente quase nunca discute como se prevenir. A gente se discute muito o que fazer depois que aconteceu, né? E aí, quais são as violências sexuais? Vou trazer aqui um pouquinho para vocês para ficar melhor o entendimento, né? A gente pode separar em abuso sexual, lembrando que abuso sexual não é apenas o contato físico, tá? Não é apenas o ato libidinoso em si, o estupro em si, né? A penetração, enfim. Mas vai além desse contato físico, ou seja, quando um adulto observa uma criança tomando banho, ou pede para ela se despir, ou mostra os órgãos genitais para essa criança, ou para esse adolescente, né? Então, isso também é abuso sexual. E também tem um outro lado, que é a exploração sexual, que tem relação com a comercialização do corpo, né? Então, é quando há alguma troca de favores, pode ser troca de presentes. Então, a criança, às vezes, passa necessidade dentro da família, né? E tem essa troca, aí ela ganha um presente em troco de alguma questão sexual. Aqui a gente também pode falar do tráfico, né? Existe aliciamento, existe os agenciamentos de modelos. Então, sempre estar atento também a esse aspecto, né? A gente fala também da pornografia infantil de diversas maneiras, né? Tanto por vídeos, livros, enfim, né? Tudo que envolver isso também é exploração sexual, também é violência sexual. Tá? E aí, como eu estava trazendo, a violência sexual, ela tem a prevenção muito falha, né? A prevenção, ela muitas vezes é falha no próprio sistema de garantia de direitos, né? O que é o sistema de garantia de direitos? É toda uma rede que tem que proteger essa criança e esse adolescente. Então, vai desde a escola, desde a saúde, desde a assistência social, desde o poder judiciário, né? E muitas vezes essa rede ela falha, ela não protege integralmente essa criança e esse adolescente, que está previsto no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muitas vezes não tem essa proteção, né? Não tem uma assistência adequada. Por exemplo, que nem eu estava dizendo, a exploração sexual, uma família muito pobre, muito vulnerável, né? Se a assistência não observa isso, né, que essa família necessita de um acompanhamento pelo CRAS, por exemplo, de um benefício eventual, ou de um programa de transferência de renda, um Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, né, enfim, se não tem esse olhar dessa questão, dessa vulnerabilidade, olha o quanto essa criança está vulnerável, esse adolescente, a aceitar uma troca de presentes, a aceitar às vezes algo calado ali, né? Então, assim, a rede, ela tem que enxergar como um todo, como ela pode prevenir isso. Também há muitas falhas quando chegam esses casos, né? Muitas vezes na rede. Já chegou casos, assim, da polícia, por exemplo, ser chamada, né? Uma criança pedindo socorro, sabe-se lá o que estava acontecendo, e a polícia descobrir que morava com a mãe e com o pai, e falar assim, mas mora com o pai, não é padrasto, então tá tudo bem. Só que aí, né, eu quero trazer aqui, eu quero quebrar um tabu com vocês, que essa violação de direitos, essa violência sexual, ela acontece inclusive no âmbito familiar, inclusive na família, né? 70% dos casos de abuso sexual, eles acontecem por meio, os agressores são pais, tios, avós, padrastos, mães, primos, irmãos, né? 70% dos casos é alguém conhecido. Se não é familiar, muitas vezes é alguém conhecido, um pastor da igreja, um padre, um vizinho, alguém que a criança ou adolescente tem confiança naquele momento, né? E essa pessoa acaba se aproximando de uma forma que acaba prejudicando essa criança, podendo causar, né, uma violência sexual. Então, assim, dificilmente é por um desconhecido, né? É mais comum por algum conhecido, alguém que a criança ou adolescente tenha confiança. E é nessa confiança que essa pessoa se aproveita, sabe? Então, aí que muitas vezes acontece. E aí, né, Maria, pensando aqui, vocês que estão assistindo, o quanto é importante a gente desmistificar aquela ideia, né, de respeitar pai e mãe a qualquer custo, né? Porque existem pais, mães e familiares tóxicos, né? Essa questão do amor condicional. Muitas vezes, quando a gente fica martelando nessa parte, né, de amar acima de tudo, um amor incondicional, que pai e mãe tem que ser respeitado o tempo todo, familiar, a gente faz com que essa criança não tenha coragem
de contar algo que possa estar acontecendo, porque como que ela vai contar, falar mal daquele que ela tem que amar, né? Então é uma questão para se pensar também, né? E aí, outro dado que eu trago aqui é que a maioria das vítimas são meninas, tá? Inclusive por conta desse machismo que nós vivemos, o poder do homem sobre a mulher. Então ainda, né, 80% são mulheres ainda as vítimas de violência sexual, tá? E a literatura, ela traz uma coisa interessante sobre o abuso sexual, né? Ele quase sempre acontece em um território no qual a palavra é ausente. Sua existência se constrói sobre o silêncio e sobre o segredo, tá? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? É sempre a palavra da vítima contra o agressor, porque o agressor, ele espera o momento exato para poder realizar o abuso sexual com essa vítima, né? Para praticar o ato libidinoso, o estupro, né? O estupro de vulnerável, que são até 14 anos de idade, né? Então, assim, não se pode relacionar com crianças abaixo, ou adolescentes abaixo de 14 anos, porque fala, mas teve consentimento, mas é considerado que não se tem consentimento ainda nessa idade. Então, é sim um crime, tá? E aí, muitas vezes acontece isso, né? Essa palavra da vítima contra o agressor, e muitas vezes a vítima, ela é contestada, se realmente ela está trazendo dados reais, fatos, né? Então, acontece desse descrédito, né? Dessa falta de confiança. E muitas vezes, quando a vítima fala, ela acaba trazendo um rompimento de vínculos dentro da própria família, porque se ela fala que o padrasto abusou sexualmente dela, muitas vezes, o que acontece, né? O comum de acontecer é um rompimento, né? Um divórcio entre a mãe e esse padrasto. E o que acontece? Ou um distanciamento desse avô, por exemplo, né? A criança, ela se sente culpada, né? Uma culpabilização muito grande. Ela acredita que ela que provocou aquele divórcio. Até ela entender que ela é uma vítima é muito complicado, é todo um processo. Mas o que eles tendem a pensar é que eles são culpados por esses rompimentos. E acontecem muitos rompimentos na família, né? Porque é um crime bárbaro, né? Uma violência sexual. Então, assim, tem todas essas questões envolvidas. E aí, na pandemia, né, trazendo mais um dado para vocês, aumentou a subnotificação dos casos. O que significa? Os casos continuaram acontecendo, mas eles não foram notificados. Houve menos denúncias desses casos. E o que as pesquisas trazem, né? Que essas denúncias, elas não chegaram, elas não foram realizadas, não foram feitas por conta do isolamento social. Vamos lembrar, né, da pandemia, do início da pandemia. Muitas pessoas, muitos pais começaram a trabalhar dentro de casa, home office, né? Ficaram mais tempo dentro de suas casas. As crianças pararam de frequentar a escola, né? A escola é um local que muitas vezes elas conseguem fazer essa denúncia, né, para um professor, para um diretor. Elas não frequentaram mais as escolas. Lembra da saúde também no início? Só tinha aqui em casos graves, né, de síndromes respiratórias graves. Então, a saúde também acabou não sendo um espaço para se falar, para se abrir, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? Tá com um pediatra, tá com um profissional ali, e o profissional observa o comportamento, algum sinal, alguma fala, e aciona a rede. Então, assim, de certa forma, né, tudo isso contribuiu para a subnotificação, né? Essa questão de não poder ter onde se falar, com quem se falar. Lembrando que a maioria acontece com familiares, né? Dos abusos sexuais, os agressores são familiares. As vítimas, ficando mais tempo em casa com seus agressores, ficaram muito mais vulneráveis a esse tipo de violência, tá? E aí tá, beleza. Quando isso acontece, quando essa violência acontece, né? Houve uma subnotificação, mas ainda houve notificação, então ainda chegaram-se denúncias. Quem que é acionado? Como que a rede funciona nesses casos, né? Primeiramente, o conselho tutelar ele é acionado, tá? Então, a escola escutou de um aluno, um tio, alguém, né? Vai na delegacia, o conselho tutelar ele é acionado para acompanhar essa família e entender o que está acontecendo. Né? O Ministério Público também acompanha. E o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social,
acompanham os casos, né, de violência sexual por meio do PAEF, que é o setor que tem dentro do CREAS, específico para tipos de violações de direitos, ok? E aí eu quero trazer uma coisa muito importante. Quando isso acontece, quando uma criança, um adolescente, ele chega até um professor, um diretor, ou mesmo um profissional dentro do sistema de garantia de direitos, porque isso pode acontecer dentro de um atendimento psicossocial no CREAS, no CRAS, por exemplo. A gente precisa entender a importância de uma escuta especializada, né? O que seria essa escuta especializada? É você saber escutar, coletar os dados necessários para você poder encaminhar para os órgãos competentes, que seria o Conselho Tutelar, a delegacia, o Poder Judiciário, né? E o que seria essa escuta especializada? Ela tem o foco de não induzir a fala dessa criança. Porque se o profissional ele não está qualificado para receber essa denúncia, ele pode induzir e ele pode acrescentar elementos que não existiam dentro da situação da violência sexual. Tá? Então, assim, é muito importante que não haja essa indução. Tem até um filme, até indico para quem estiver assistindo aqui, chama A Caça. Né? É um filme muito interessante de como que um profissional não qualificado, ouvindo o depoimento, né, escutando uma criança que diz que sofreu um abuso sexual, pode prejudicar uma pessoa que supostamente, né, não praticou um crime sexual, porque isso acontece também, né? Então, assim, é bem interessante também a gente olhar para esse lado, saber da escuta especializada, o que escutar, o que trazer. E aí, dentro dessa questão, existe uma outra que as pessoas confundem também, que tem a questão do depoimento especial. Né, eu faço depoimento especial, faço parte, né, das entrevistas forenses aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, Roberta. Faço parte, né, aqui da equipe de entrevistadores forenses. E aí a gente faz todo um trabalho, né, de um curso de escuta especializada, de depoimento especial. O que é o depoimento especial? É uma audiência com a criança ou com um adolescente. Antes era chamado de depoimento sem dano. Não sei se alguém já escutou. Mas aí trocaram o nome para depoimento especial, por quê? Porque todo depoimento, ele tem dano. Não tem como, né? A vítima ter que relembrar e reviver aquilo vai trazer um dano para ela. Então, a gente trabalha com depoimento especial, né? Que é uma entrevista forense, ela é gravada, é uma audiência em que a criança e o adolescente fica separada da onde está o agressor, da onde está o juiz, o promotor, o defensor, porque eles têm uma linguagem, muitas vezes, muito concreta, muito direta, muito objetiva, que a criança ou o adolescente não está preparado para aquilo ali, né? E aí tem o entrevistador forense, que vai conduzindo essa entrevista também. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes, essa criança ou adolescente, quando ele é acionado o conselho tutelar, essa criança ou esse adolescente ele tem que passar por um depoimento especial. Onde que acontece o depoimento especial? Nas delegacias especializadas das crianças e adolescentes, ou, né, dentro dos fóruns, né, no Poder Judiciário. A criança, ela relata tudo ali, com detalhes. Quem, onde, quando, como, né, o que aconteceu ali. E o que acontece? Ela já relatou tudo isso ali. Aí ela vai para um acompanhamento, por exemplo, no CREAS. E aí o profissional, por pura curiosidade, quer saber o que aconteceu, realizando uma revitimização. Né? O que seria isso? É você fazer a criança reviver aquilo, falar novamente sobre aquilo, reviver aquele trauma, aquela dor. E muitas vezes, muitos profissionais não estão preparados para abrir feridas que não vão conseguir fechar depois. Né? É diferente na clínica, não muito diferente, mas diferente no sentido assim. A criança e o adolescente, ele vem até a gente na clínica, muitas vezes adultos também. E eles, vou tomar uma aguinha aqui que minha garganta tá coçando também. E eles vêm, né, com essa demanda. Muitas vezes a mãe nos procura, né, na clínica para trazer essa demanda de abuso sexual. E nós, como psicólogos, a gente tem que estar preparado para o momento da criança, não para o nosso momento. Né? Não para o momento que a mãe quer que a gente já fale e aborde sobre aquele assunto, né, Maria? A gente precisa ir trabalhando de uma forma que, se a criança sentir necessidade ou o adolescente, ele vai trazer isso pra gente de uma forma natural, sem a gente revitimizar, sem a gente forçar que fale sobre aquilo, né? Sem cutucar em feridas que, às vezes, acontece muito da criança ou do adolescente não se recordar muito do que aconteceu. É mais a família, o pessoal que fica em cima falando que faz
ficar revivendo. Então, na clínica, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Muitas vezes a gente fala só do sistema de garantia de direito como um todo, né? Mas na clínica a gente também precisa ter esse posicionamento. E aí eu trouxe até uns dados de um artigo que saiu quentinho agora, em maio de 2021, sobre por que muitas crianças e adolescentes, eles voltam atrás da denúncia que eles fizeram, né? Por que acontece? Quais são os fatores, né? Geralmente, são alguns fatores, vou trazer aqui para vocês. Falta de apoio do cuidador, né? Ou seja, o cuidador não dá crédito àquilo que a criança ou aquele adolescente traz para ele sobre a violência sexual, né? Ela, que nem eu disse, ela pode se sentir culpada pelo divórcio dos pais e somado ao descrédito daquele que deveria acreditar nela, ela acaba voltando atrás para não prejudicar, né? Um exemplo clássico que acontece, principalmente da questão financeira, quando o agressor é aquele que põe o dinheiro em casa, né? Que leva o pão de cada dia. E aí, para não se perder essa referência, para não se perder a alimentação, né, as questões básicas de sobrevivência, essa criança ela acaba voltando atrás, né, do relato. Ela não tem um apoio do cuidador, né, a mãe, enfim, alguém que convive com essa criança fala, mas a gente vai perder isso, isso, isso. E pesa para a criança ser dependente do agressor. Né? Então, ela pode sim voltar atrás, é um dos fatores. Né? Outro fator é quando tem uma familiaridade da vítima com o agressor, e a maioria dos casos tem familiaridade da vítima com o agressor. Né? A maioria de forma incestuosa, né? Acontece também, quebrando aquele tabu que pai não comete, né? Violência sexual, que mãe não comete. Existem casos, sim, né? E a maioria intrafamiliar, tio, avô, padrasto. Então, quando tem essa familiaridade, a chance de retroceder, de voltar na denúncia é muito grande. Quando sofre um abuso sexual continuado, várias vezes, durante vários anos, né, qual que é a ideia que a sociedade tem quando a pessoa ela acaba falando sobre isso, né, de que estava gostando, por que não contou antes? Né, estava sentindo prazer, se não teria contado antes. Ainda existe esse tipo de ideia dentro da nossa sociedade, né? Também, um dos fatores que faz a criança ou adolescente voltar atrás da denúncia, né, é quando ela divulga para uma única pessoa. Lembra do segredo e do silêncio familiar? Então, quando ela conta, às vezes, para uma pessoa, essa pessoa fala, deixa quieto, né, vamos deixar para lá, não vamos tocar nesse assunto, isso vai prejudicar mais a nossa família do que ajudar. Isso acontece, tá, gente? Também ela volta atrás quando ela tem muita ofensa. Né, ofensa parental é o nome. Oi, Tatá, tudo bem? Quando tem uma ofensa parental. Ou seja, quando ela vai contra isso, ela é ameaçada, né? Porque acontece isso, olha, se você falar, eu vou matar sua família. Né? Acontece muito isso. Do agressor usar isso como forma de manter em silêncio aquele abuso sexual. Também elas voltam atrás quando há um longo intervalo de tempo entre o ocorrido e a denúncia, né? Porque vão desacreditar por achar que ela devia ter falado logo. Lembra do caso da Xuxa? Que depois de muitos anos ela contou sobre os abusos sexuais. E quais foram os relatos das pessoas? Ah, mas foi contar só agora? Depois de tanto tempo? Né? Tá querendo fama, como se ela precisasse de fama para isso, né? Como se ela já não fosse famosa por si só. Então, isso também cria na pessoa uma forma de voltar atrás, porque quem que vai acreditar depois de tanto tempo? E o mais interessante, também dentro disso, né, quando a vítima volta atrás da denúncia, é pelo maior número de entrevistas formais. Ou seja, quando ela passa por várias entrevistas, várias, uma atrás da outra. O que faz parecer para uma criança, para um adolescente? Que ele não falou o suficiente, que ninguém está acreditando nele, que ele não falou o que tinha que ser falado, né? Então, ele acha que a criança ela tem muita necessidade de aprovação, muitas vezes. Então, ela vai falar de uma forma para que você ache que ela acha que você está gostando do que ela está falando. Então, ela pode mentir, ela pode inverter a situação para agradar. Acontece isso também. Por isso, a importância de um único depoimento especial. Uma única vez ser ouvida, tá? E aí, né, passando assim, bom, falei de tudo isso,
de como é acionada a rede, quais são os fatores, né, que faz a criança, adolescente voltar atrás. E a gente tem que observar alguns comportamentos, né? Quais são os sinais que essas crianças e adolescentes trazem quando eles são vítimas de abuso sexual? São comportamentos diversificados, tá? Cada criança, cada adolescente, ele vai trazer de uma forma diferente, única, individual. Então, muitas vezes, de uma forma não verbal, né? Há uma mudança brusca de humor, fica extremamente irritada do nada, né? Fica mais nervosa ou mais retraída, mais isolada. Começa a apresentar problemas de desempenho na escola, né? Atrasos, quedas de notas. É muito pontual na escola. E também tem um detalhe. Aquela criança que chega muito cedo na escola e é a última a ir embora, sabe, por opção dela. Aquelas crianças que voltam a pé, ou de ônibus, ou adolescente, eles preferem ficar mais tempo na escola. Opa, o que está acontecendo? Por que não está querendo voltar para casa? Né? E pode acontecer também alterações de sono, ter pesadelos, né? Que nem eu disse, alterações de humor. Pode ter comportamentos regressivos, então pode voltar a falar que nem bebê, fazer xixi na cama, né? Pode apresentar comportamentos depressivos e ideação suicida também, é muito comum, né? E aí eu não estou querendo dizer que esses sinais significa que a criança ou adolescente sofreu abuso sexual, mas significa que algo está acontecendo e precisa ser investigado. Dentre eles pode ser sim uma violência sexual que essa criança ou esse adolescente possa estar enfrentando, né? Qualquer sinal de mudança que é percebido, é importante se investigar, né? Opa, mudou bruscamente o comportamento, começou a ficar mais retraído, não quer ir mais para tal lugar, é sinal de atenção, né, Maria? Maria é psicóloga também, sabe do que eu tô falando. E eu deixo bem claro que não significa que esses sinais é violência sexual, mas que precisam ser investigados, tá? E aí vamos chegar na parte importante, que é o meu questionamento, né? Então, como que a gente vai prevenir, né, a violência sexual? Como que a gente pode prevenir isso? Uma das formas seria por meio da educação sexual, ainda muito tabu, né? As pessoas acreditam que a educação sexual é ensinar o ato sexual em si para os adolescentes e para as crianças. E não é isso, tá? Educação sexual é a educação sobre sexualidade. Todos nós temos nossas sexualidades, queiramos ou não, nós temos nossa sexualidade, nós respiramos sexualidade, vivemos sexualidade, tudo é sexualidade, né, em torno da gente. Então, como seria uma educação sexual para as crianças, né, por exemplo, na escola? Elas aprenderiam sobre intimidade, né, com quem pode, quais são as partes do corpo, né, qual parte do corpo pode ser tocada, qual não pode, quem pode tocar, né, quem que pode ajudar ela a tomar banho até tal idade, quem que pode ajudar ela a se vestir, né, enfim, ela aprender com quem ela pode confiar, em quem ela não pode, em quem ela pode ter essa intimidade ou não. É muito importante, tem várias dinâmicas para ensinar isso para as crianças nas escolas, né? Tem vídeos educativos sobre isso, muito interessante. Né? Para os adolescentes, por exemplo, a educação sexual, eu fiz parte do Instituto Mirim quando eu fazia estágio lá na faculdade, lá em 2015, e era muito interessante porque a gente trabalhava a educação sexual para esses adolescentes, né? Então a gente falava sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? Sobre uma prevenção de gravidez indesejada, né? Sobre aborto. Então a gente falava sobre vários temas que envolviam a sexualidade. E a gente precisa quebrar aquele mito de que, eles sabem, a internet está aí, adolescentes sabem. Eles não sabem. Eles vão buscar informação com quem? Com os outros amigos, né, que também são adolescentes e que também muitas vezes não sabem. Então, um vai descobrindo com o outro, né, da forma deles, e eles acabam vivendo experiências não muito agradáveis. Eles não pensam num planejamento familiar, por exemplo. Muitos querem ser, eu quero ser pai, eu quero ser pai. Mas ele não pensa o que é ser pai, né? Quando a gente vai conversar, a gente senta, o que é ser pai? Né? Como é que é? Você quer ter uma família? Você quer constituir essa família? Como que vai ser isso a longo prazo? Aí eles começam a repensar, nossa, é difícil mesmo, eu fui um filho difícil. Então, assim, é interessante quando a gente começa a conversar com eles, fazer eles pensarem, porque muitos agem por impulso, né? Às vezes, na conversa ali, age por talvez um modismo, quer ser inserido num grupo, né? Acontece isso muito na adolescência, enfim.
Então, são questões para a gente trabalhar também com esses adolescentes, quebrar um mito que eles sabem, eles não sabem, a gente precisa conversar com eles sobre isso, tá? Também é interessante, nós como profissionais, orientar os responsáveis, né, de como eles podem orientar os seus filhos, né, de ter essa conversa, esse diálogo aberto. Muitas vezes nas famílias não tem esse tipo de conversa. E aí os adolescentes, as crianças, eles vão buscar fora, ou às vezes não vão buscar. E isso é muito preocupante, né? Quando uma mãe não ensina para o filho, né, sobre não aceitar presente de estranhos, ou qualquer situação, olha o quanto essa criança, adolescente, ele pode estar vulnerável à exploração sexual, por exemplo. Né? Então, assim, a gente também orientar esses pais, porque muitas vezes eles também não foram orientados, tá? Ainda é tabu falar sobre tudo isso. E a gente também tem que pensar, né, que nem eu disse, diminuir esse tabu sobre a sexualidade. A gente precisa falar mais sobre isso, a gente vive isso, né? Nas escolas não é tema, não é conteúdo, né? Não passa no vestibular, para quê, né? Então, assim, a gente ainda tem esse tabu, né? E as consequências para a vida adulta, né, de um abuso sexual, por exemplo, a gente observa na fase adulta muita insegurança, principalmente nos relacionamentos, né? Dificuldade nas relações sexuais, nas relações mais íntimas, né? Na questão de confiança. Então, o abuso sexual, ele traz N consequências, né? Pode também ser um reprodutor do abuso sexual, né? Eu trabalho com medida socioeducativa e às vezes a gente trabalha com algum adolescente que cometeu estupro, né? Estupro de vulnerável, e você conversando com ele ou vendo o histórico, ele também foi vítima de um abuso sexual. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar a prevenção, né? E aqui para ir finalizando, né? Para deixar algumas dicas para vocês, né? Se vocês suspeitarem, vocês não precisam ter certeza, né, que alguém está sofrendo violência sexual ou não, né? Isso serve para qualquer tipo de violência, né, gente? Violência doméstica, enfim, qualquer situação. Existe o Disque 100, né? Você disca o 100 e você liga, é anônimo, tá? A denúncia. E aí vai para a delegacia de polícia, vai para os órgãos competentes, tá? Investigar essa denúncia. O conselho tutelar, tá? Conselho tutelar, vamos desmistificar o conselho tutelar, né? Não é para tirar a criancinha de pai e mãe, o conselho tutelar tem todo um papel protetivo para as crianças e adolescentes, inclusive sobre violência sexual, tá? Delegacia de polícia, principalmente as delegacias especializadas de criança e adolescente. Então, a gente pode estar buscando. Não precisa ter certeza, basta suspeitar para buscar. Tá bom? E aqui eu encerro a minha fala de hoje um pouquinho mais rápido, né? Maria um pouquinho gripada hoje, né? Acontece, mas é isso, pessoal. Uma fala com muito conhecimento, né? Com muitos dados para a gente pensar, para a gente refletir. É muito interessante quando tu começa a live, né? Trazendo dados estatísticos que aí ressalta cada vez mais a importância de estarmos conversando sobre esse assunto. E muita diferença nós poderíamos fazer na nossa sociedade se realmente existisse uma cultura de conversa sobre educação sexual. As pessoas ainda, o senso comum ainda confunde muito educação sexual com um ato sexual, né? E é importante desmistificar, como você traz alguns conceitos já pré-estabelecidos pela sociedade como padrões a serem seguidos. Eu acho que o diálogo é uma das formas que mais nos possibilita abrir a nossa mente, né, assim, para pensarmos sobre esses assuntos que são realmente relevantes, que estão presentes. A gente viu aí, através de dados, o quanto que ainda é grande a violência, né? O quanto que ainda é necessário que as nossas crianças sejam protegidas. Acredito que sempre vai ser, né? Os adultos precisam estar preparados de forma consciente, de forma qualificada para estar recebendo essas crianças que, porventura, passaram por esse tipo de situação. Assim, a gente pensa em estratégias de prevenção, como você falou, né? Muito se fala
já sobre como diminuir os danos, os traumas causados pela violência. Mas você que trabalha diretamente vê que tem pouquíssimos profissionais trabalhando com a prevenção, né? E esse momento É, aqui possibilita a prevenção, né? Maria, interessante você trouxe isso. Eu lembrei aqui da questão do depoimento especial, quando eu faço a entrevista. A gente trabalha com aquela ideia de que o ECA veio para garantir que as crianças e adolescentes sejam sujeitos de direitos, não mais objeto de intervenção do Estado. Mas não é isso que muitas vezes nós vemos. Porque o judiciário, ele mais se importa em punir o agressor, né? Quem que é o agressor, quem que causou aquilo, do que realmente reparar esse dano para a vítima, né? E o acompanhamento, essa vítima está passando por um acompanhamento psicológico, está passando por um acompanhamento com psiquiatra, enfim, essa família está sendo acompanhada, isso muitas vezes a gente não vê, sabe? Então é isso, né? Esse aspecto também. Até que ponto a gente realmente está focado em garantir os direitos dessas crianças e desses adolescentes, né? Tem um caso próximo que aconteceu recente, né, de uma situação de uma criança que foi vítima, né? E ela falou para a irmã dela que o padrasto havia violentado, né? E causa um espanto nas pessoas próximas, né? Assim, de nossa, realmente acontece, como se fosse algo que não fosse tão comum, né? Foi um fator que eu percebi assim muito nítido, né? Assim, um espanto, como se tivesse muito uma coisa assim que não fosse frequente. A gente sabe que aqui na região onde a gente está, né? Eu estou no Pará, você está no sul, né? Uhum. Aqui é uma das regiões que mais acontece, né? Casos de incesto. A gente vive regiões muito afastadas, né? Regiões ribeirinhas, regiões de rio, né? Que o acesso ele é muito difícil e é muito frequente, né? As vítimas elas não falarem por não se sentirem confortável, no sentido de que foram pessoas próximas que abusaram. E às vezes quando fala, né? Muitas vezes, assim, pelo menos pela proximidade, né, que a gente tem com esses casos de receber, né, essas vítimas na clínica, que é um pouco diferente de quando você recebe ela na assistência, Uhum. no sentido do manejo clínico, né, assim, porque Uhum. você trabalha, você está lidando ali já, você está lidando com as consequências, né, Uhum. burocráticas. E a gente na clínica é um pouco diferente, porque também a gente se sente impotente, né, diante dessa família, que ainda vem cheia de preconceitos, de uma cultura pré-estabelecida, né, assim, de não acolhimento à vítima. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem quando fala sobre violência sexual, violência psicológica, é a gente ter esse cuidado de acolher a vítima sem desconfiar ou sem ter o mais, sabe? Sem, por que que você não avisou antes? Por que que você não avisou na hora? Por que que você não gritou? Por que que só agora? A gente, nós, temos já essas desculpas para sempre pensar que poderia ter um caminho para a própria vítima sair daquela situação. Eu acho que isso ainda é uma cultura, às vezes até de nós, mulheres, é muito predominante. Acho que quando a gente pensa sobre esse assunto, a gente tem que realmente desmistificar muito daquilo que foi passado para a gente. Assim, você falou uma questão muito interessante, que 80% das mulheres, né, são as mulheres que são vítimas de violência sexual, né? E eu acho que nós, mulheres, enquanto, né, aí vivendo em uma sociedade extremamente patriarcal e machista, temos a obrigação de entendermos o nosso papel na sociedade e como que a nossa cultura se instala para com que a gente possa passar, né, para as próximas gerações, de repente, aí um novo padrão de comportamento, ou pelo menos
tentar mudar alguma coisa, né? Romper ciclos, né? Romper ciclos, questionar sempre, né? O papel da mulher, mas quem decidiu esse papel da mulher? Quem sou eu na sociedade? Fazer reflexões, fazer questionamentos é muito importante, né? Qual que é o nosso papel? Como a gente ainda é vista? Por que, que a gente ainda não é respeitada? Por que, que a gente ganha menos que um homem na mesma função? Né? Por N motivos. Então, e a questão do poder, né, do patriarcado, né? O homem, ele tem muito poder sobre a mulher, né? Ainda há essas questões e relações de submissão. Então, na violência sexual, o que vai aparecer vai ser mesmo a consequência, as vítimas vão ser mais mulheres, né? Por todo esse contexto cultural que nós vivemos, que a gente vem tentando quebrar, né? E na clínica, interessante que você traz, eu vou reforçar mais uma vez, é aquilo, quando chega pra gente, paciente, da gente não querer tirar e rasgar aquilo dele, tirar qualquer força, né? Cada um tem o seu tempo subjetivo, que é diferente do tempo do judiciário, que é um tempo objetivo, que precisa aquele processo correr, que demora, mas precisa correr. Na clínica é diferente, né? A gente trabalha com o tempo subjetivo do sujeito, é o tempo dele, é o tempo para ele falar. Se ele não quiser falar, ele não vai falar. Se ele quiser trazer, ele traz. Né? Isso me lembrou um caso quando eu era estagiária, lá em 2015 também, na clínica escola, de um caso de um adulto com 43 anos que chega na clínica, né? E a gente vai conversando, só com 8 meses de atendimento ele consegue trazer que ele foi abusado sexualmente. Lá atrás, por um irmão, por toda uma situação, um contexto socioeconômico, de morar, de dormir todo mundo no mesmo quarto, né? Aquela situação que tem também. E, enfim, né, ele consegue trazer isso e aí a gente consegue andar na clínica, né, ele vem com a queixa de dificuldade na relação sexual com a esposa e depois, mais tarde, a gente vai entendendo da onde se origina isso. Então, a gente precisa ter isso, né, Maria? Às vezes a gente tem a ânsia de que o paciente já fale pra gente, mas ele nem sabe, às vezes, muitas vezes, o que ele vai falar, o que ele vai trazer. Nem ele consegue associar, muitas vezes, o porquê daquelas atitudes naquele momento. A gente precisa segurar a nossa angústia, a nossa ansiedade, fazer nossa supervisão, nossa terapia, né? E para poder trabalhar melhor com esse paciente também. É muito válido que a gente tem aí muitos profissionais aqui. Eu acho que a clínica, ela perpassa, né, por esse tripé que a gente sempre fala, né? É importante a gente sempre estar em supervisão, estar na nossa própria análise, porque, assim, esses casos relacionados à violência, né, sexual, psicológica, são casos que acabam que interferem, de certa forma, na gente enquanto mulher, enquanto ser humano, né, no acolhimento para além. E você precisa estar com essa terapia em dia para estar lidando com esses casos, para estar realmente tendo uma postura profissional e poder ajudar as pessoas que chegam com essas demandas na clínica. E uma coisa interessante que você falou, né, que tem um número de disque denúncia, né, que é o 100. É sempre bom a gente lembrar, a gente falar, para a gente estar orientando, né, e se porventura em algum momento também, né, a gente precisar, sabe que pode estar fazendo essa denúncia de forma anônima, que as denúncias, elas são importantes quando tem uma suspeita, né? Às vezes a gente não precisa, como você falou, ter uma confirmação, né? Mas se já tem uma suspeita, é importante você fazer a sua parte enquanto cidadão, principalmente visando, né, os direitos das crianças e dos adolescentes, que é de todos nós defendermos, né? Não precisamos ser parentes do mesmo sangue para estar defendendo uma criança, basta ser criança que a gente já tem uma certa obrigação de estarmos defendendo, se, né, porventura, a gente perceber que está em uma situação de perigo, seja qualquer que seja esse perigo. Mas foi muito bom a gente estar conversando, sempre é bom, né, a nossa live. Na verdade, né, a gente já está aqui realmente quase chegando ao final, né? Desde já eu gostaria de agradecer a você por essa parceria, é sempre bom, a gente aprende muito nesses momentos. É tão importante falarmos sobre saúde mental em diversos contextos, em diversas esferas. Isso mesmo, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu acho que é a nossa terceira live juntas,
se eu não me engano, né? Agradeço a participação de todos que estiveram com a gente até aqui, né? Até esse horário, feriadão, né? E resolveram estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho mais. Muito obrigada. Gente, tchau, abraço. A live vai ficar salva, depois vocês podem dar uma olhadinha. Beijo. Beijo. Boa semana, a semana está só começando. É verdade.